Sejam bem-vindos a mais um culto de celebração ao nosso Senhor, aqui da Igreja de Cristo Central. Vamos louvar, vamos bendizer o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Glória a Deus. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira. Eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, oh, a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Vamos seguir com fé a palavra do Senhor, os seus passos e os seus caminhos. O nosso Deus sabe tudo o que nós precisamos para sentir a paz em nossos corações. Louvemos juntos aí da sua casa, juntamente conosco. O meu Deus sabe tudo o que eu preciso para sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho nas estrelas, eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, oh, a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Aleluia, somos filhos de Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor, seja agradecido e seja louvado nesse domingo, Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Hey, hey, hey. Nas alturas sou filho de Deus. Hey, hey, hey. Nas alturas sou filho de Deus. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Nesse momento que você está aí na sua casa, eu não sei, eu não te conheço. Provavelmente você, é a primeira vez que você está assistindo um culto da Igreja de Cristo. Você é congregante, você recebeu esse link através de algum amigo, alguma amiga. Provavelmente você está passando por alguma questão, algum problema, alguma situação, achando que não tem resolução, achando que não tem jeito. Mas eu quero te dizer, nesse dia, que ainda que nada dê certo na tua vida, saiba que Deus está olhando para você, Deus está cuidando de você. Porque o choro pode durar uma noite, mas pela manhã, pelo amanhecer, a alegria vai vir. A resposta vai vir. O cuidado de Deus vem sobre a tua vida todos os dias. Louvemos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle está. O
controle ainda está na palma de suas mãos. Nós temos um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta te matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, creia que vai vir pela manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Oh, me alegrarei, Senhor. Amém. Boa noite, família ICC, a todos vocês que nos assistem hoje. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois desse momento especial de louvor, chegou o momento de nós nos debruçarmos diante da santa palavra de Deus. E hoje trouxe uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Vamos iniciar agradecendo ao nosso Senhor em oração
por mais essa oportunidade de estarmos juntos, louvando ao nome do nosso Senhor. Deus, muito obrigado por mais esse dia que foi o Senhor que fez e nos presenteou para participarmos dele. Obrigado, Senhor, por cada vida que nos assiste hoje. Nós queremos, neste momento, louvar ao teu nome e te pedir que o Senhor possa nos ajudar a retirarmos ensinamentos da tua palavra. Meu Deus, muito obrigado, é o que nós agradecemos, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, eu quero iniciar lendo um versículo que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de número 22, que diz assim: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Louvado seja o nome de Jesus. Bom, meus irmãos, nós conhecemos a história do rei Davi e nós sabemos que o ministério de Davi, o chamado de Davi, acontece após uma péssima escolha que fora feita pelo povo de Deus quando escolheu a Saul. Deus então decide chamar um novo rei, um rei escolhido por ele e não pelo povo. Deus então encontra Davi, um homem segundo ao seu coração. Deus faz de Davi um rei poderoso, um rei vitorioso, um rei próspero, um rei amado pelas pessoas, um rei reconhecido e respeitado por todos. Mesmo assim, com todas essas características e dádivas de Deus em sua vida, este homem chamado Davi, ele no auge do seu reinado, após estar vencendo muitas guerras e ter vencido muitas guerras, Davi então comete um grave pecado na sua vida, que é o pecado do adultério. Deus o repreende severamente por meio do profeta Natã. Ele expõe o seu pecado e o conduz então ao caminho da restauração. Hoje, parece que a palavra pecado está um pouco fora de moda. Ninguém vê mais as pessoas falando esta palavra chamada pecado. Nas igrejas, pouco se ouve falar deste nome, desta palavra chamada pecado. Na boca dos pregadores, isso tem se isentado, porque essa palavra pecado hoje em dia está até mudando de nome. Alguns chamam de erros, outros chamam de falhas, de deslize, cometi um descuido, eu escorreguei, eu tropecei, foi uma desatenção. E tem até hinos que tocam nas igrejas que dão alusão a essa questão do pecado, do cair e do se levantar. Eu ainda sou da época daquele hino que diz assim: tropeça aqui, oi, cai acolá, mas depressa levanta e continua a pecar. Não, está errado. Deus não quer que a gente viva caindo e levantando, levantando e caindo. Por isso, hoje, eu vos trago uma palavra que tem como seguinte tema: um pecador rendido nas mãos de um Deus restaurador. Existe uma frase que diz assim: Deus abomina o pecado,
mas ama perdoar e restaurar a vida de um rendido pecador. Hoje, nós vamos observar dois cenários existentes na vida de Davi. E vamos, através desses cenários, descobrir o caminho da restauração. Vamos então para o primeiro cenário da vida de Davi em relação a esse grave pecado que ele cometeu. O primeiro cenário é o cenário da consequência da consumação do pecado. Existe um texto em 2 Samuel, no capítulo 12, a partir do versículo 13, que eu quero ler com você, para que a gente possa se inserir nesse cenário, deste acontecimento, deste grave pecado cometido pelo rei Davi. 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 13, diz assim: Então disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado, e você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite prostrado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou a comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta. E comentavam: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhes que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, responderam eles. Então, Davi se levantou do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuastes e choraste. Mas agora que a criança está morta, te levantas e come. Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, eu jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Nós podemos ver, através desse texto, neste primeiro cenário, da vida de Davi, sobre a consequência da consumação do seu pecado. Esse texto vai nos ensinar, em primeiro lugar, irmãos, que Davi, ele reconheceu o seu pecado e Deus o perdoou. Todas as vezes que nós chegamos diante de Deus, com o coração sincero, com o espírito quebrantado, e reconhecemos o pecado que cometemos, Deus está sempre disposto a nos perdoar. Se tem uma coisa que Deus não pode deixar de fazer por nós, é de nos perdoar. Principalmente quando chegamos diante dele, assumindo a nossa culpa.
O versículo 13 que nós lemos, diz que Davi disse a Natã, eu pequei contra o Senhor. Mas Natã imediatamente responde ao rei Davi dizendo, é verdade, mas o Senhor perdoou o seu pecado e você não morrerá. Então, o primeiro ensinamento que nós tiramos desse primeiro cenário de Davi é que ele confessou o seu pecado. Em segundo lugar, nós aprendemos que Davi, ele recebe o seu perdão, mas ele não se livra da consequência do seu pecado. O versículo 14 diz assim, entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. E depois que você foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias tinha dado a Davi. Percebam vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus perdoou o pecado de Davi, mas não o livrou das consequências do seu pecado. Lógico que Deus não pode deixar de perdoar, mas nós precisamos ter a consciência que Deus irá deixar nós colhermos aquilo que nós plantamos. A Bíblia diz que de Deus ninguém se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, será aquilo que o homem colherá. Percebam que Natã diz para Davi, o fruto do seu pecado não vai adiante. Todos vocês conhecem a história de Davi. Davi, um grande rei de Israel, famoso, um homem que Deus deu muitas posses. Deus deu muito poder a Davi. Mas Davi, em um certo dia, ele sai no terraço do seu palácio e ao olhar para uma casa de janelas abertas, ele encontra no seu olhar uma mulher despida, banhando-se. E há um ditado que diz que o homem gosta de olhar e a mulher gosta de ser vista. Foi exatamente nessa troca de olhar e de visão que Davi dá início o pecado mais grave cometido por ele e por muitos personagens da Bíblia. Davi se apaixona por aquela mulher, Davi a convida aquela mulher para o palácio, descobre que aquela mulher é casada. Mesmo assim, Davi não se contém. Davi então tem relações com aquela mulher, mesmo sabendo que o seu marido era um soldado fiel e estava no campo de batalha. E após alguns meses dessa relação, Davi descobre que aquela mulher, chamada Betseba, estava grávida de um filho seu. Davi então, para tentar resolver a situação, Davi comete um erro atrás do outro. A Bíblia vai nos ensinar que Davi então manda chamar o marido daquela mulher. Qual era o plano de Davi? O plano de Davi era trazer o marido de volta para que o marido se deitasse com a mulher, para Davi se livrar da responsabilidade de pai daquela criança. E assim Davi o fez. Davi manda chamar Urias, e ele chega, Davi lhe dá um banquete. Após o banquete, Davi o manda para a sua casa, para que ele possa ter relações com a sua esposa, mas ele vê os seus planos frustrados. Na verdade, aquele soldado de tão fiel, amanhece o dia na porta do palácio e diz para Davi, como eu poderia ir me deleitar com os prazeres com a minha esposa, enquanto muitos outros dos meus irmãos estão no campo de batalha. Davi então dá continuidade ao seu plano maquiavélico, maligno, pecaminoso.
Davi então escreve um bilhete e faz com que o próprio Urias seja o seu portador. E naquele bilhete estava escrito para o general Joabe: coloque este homem na frente da batalha. E assim o foi feito. Com pouco tempo, Joabe retorna uma carta a Davi dizendo: tivemos um grande embate. E nesse embate, Urias foi morto. E é aí que começa a restauração e a confrontação do rei Davi. É exatamente neste momento em que Davi acha que o seu plano oculto aos olhos de Deus deu tudo certo. O adultério que cometeu, o filho que foi gerado, o pai do filho que foi morto. E agora parece que estava tudo bem, que ninguém estava sabendo de nada. Mas saiba de uma coisa: quando nós escondemos os nossos pecados diante de Deus, das pessoas, Deus, mesmo assim, o conhece e sabe de todos. E porque Deus sabia do pecado de Davi, Deus usa o profeta Natã. E Natã então chega para o rei com uma parábola, como se fosse algo para o rei julgar. E Davi então conta aquela parábola. Natã conta a parábola para Davi, e a parábola dizia o seguinte: rei, um homem tem 100 ovelhas, e ele decide fazer uma festa, um churrasco, e na hora de matar uma ovelha, ele pede para que o seu funcionário, que tinha apenas uma ovelha, ceda a única ovelha que ele tem obrigatoriamente. E aí, Natã pergunta para Davi: o que deve acontecer na vida de um homem que faz isso? Davi diz: ele tem que devolver 4 vezes mais, este homem precisa morrer. E Natã olha nos olhos de Davi e diz assim: pois tu é este homem. Deus te deu todas as virgens de Israel. Deus te deu todo o poder de Israel. Deus te deu toda a riqueza de Israel. E tu fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Perceba que após Davi ouvir essas palavras, Davi ele confessa o seu pecado e recebe esta repreensão de Deus, dizendo: o pecado foi consumado, mas o fruto do teu pecado não vai progredir, que era o filho que Betsebe estava esperando. Irmãos, aqui há uma informação bíblica importante. Às vezes, as pessoas podem ficar se questionando: que Deus mau é esse? Que Deus é esse que penaliza uma criança por causa do erro dos seus pais? Que Deus é esse que tira a vida de uma criança por a culpa e o pecado do seu pai? Na verdade, meus amados, minhas amadas, esse texto vai nos ensinar que naquela época as pessoas tinham uma crença que tudo o que fizesse de bem era Deus. E tudo aquilo que acontecia de mal com as pessoas também era Deus. Mas na verdade não é isso que a palavra de Deus nos ensina, não é isso que o Evangelho, que Jesus veio nos ensinar. Na verdade, o que o texto está querendo dizer, porque os copistas da época, os escribas da época, tinham esse pensamento: Deus dava vida, mas Deus também poderia tirar. Mas na verdade, o que aconteceu realmente é que o filho de Davi nasceu com uma enfermidade muito séria. E o que Deus estava dizendo para Davi, ele que é onisciente,
é que ele já sabia que aquele filho não ia viver. E é exatamente neste momento em que Davi vai fazer de tudo para que Deus cure e preserve a vida do seu filho. O versículo 16 nos diz que Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Meus amados, quando o crente cai, Deus pesa a sua mão sobre ele. O pecado do crente é diferente de um pecado de um descrente. O descrente, ele peca, ele rouba, ele adultera, ele mata e consegue dormir tranquilo. Mas o crente não. O crente tem o Espírito Santo de Deus dentro de si. O pecado do crente é como uma parede preta, uma bola branca pintada, ou vice-versa. O pecado do crente esmaga o crente de maneira tal que, enquanto ele não consegue confessar esse pecado, pedir perdão por esse pecado a Deus, é como se uma mão o esmagasse, o achatasse. Percebam que os oficiais do palácio, no versículo 17, tentam até fazer alguma coisa, tentam levantar Davi do chão, mas ele não quis. Davi se recusava a comer. Depois de 7 dias de jejum intenso, de clamor a Deus, de submissão e humildade total, de muita oração, os conselheiros de Davi disseram: a criança está morta. Mas nós não temos coragem de dizer para o rei, porque se falarmos isso, ele poderá cometer alguma loucura. Ele já estava desesperado apenas pela doença. Imagine se chegarmos diante dele e dissermos que o menino está morto. Só que Davi, na sua sabedoria, Davi percebe que os seus conselheiros cochichavam entre si, diz o versículo 19. E Davi então compreendeu que a criança estava morta, então ele pergunta: a criança morreu? Responderam eles: sim. E aí, para a surpresa de muitos, Davi, no versículo 20, ele se levanta, ele se lava, ele se perfuma. Davi troca de roupa. Ele entra no santuário do Senhor e adora a Deus. Ele volta para o palácio e come um banquete. Sabe por que tudo isso? Porque Davi entendeu que a vontade de Deus sempre é melhor do que a nossa própria vontade. Enquanto a criança estava viva, Davi lutava, Davi orava, Davi jejuava. Mas quando chegou a notícia que a criança havia morrido, Davi então decidiu dar continuidade à sua vida e aceitar aquilo que Deus tinha determinado para a vida dele. Um outro ensinamento é que Davi sabia que nós temos que fazer a nossa parte, mas só isso não é o suficiente. Nós precisamos esperar pela aprovação da resposta do Senhor. O versículo 21 diz que os conselheiros admirados, porque Davi, ao saber da morte da criança, ele levanta-se, ele banha-se, ele troca de roupa, ele coloca a sua coroa. Os seus conselheiros, no versículo 21, perguntam: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, tu jejuaste, tu choraste. Mas agora a criança está morta, tu levantas e come? Davi responde: enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe talvez o Senhor
tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Gente, que tremendo esta palavra do rei Davi. E que traz para nós uma aplicação interessante nas nossas vidas. Quantas e quantas pessoas ainda choram o leite derramado? Quantas e quantas pessoas estão chorando pelo seu passado? Quantas e quantas pessoas ainda não conseguiram se libertar daquilo que as prendiam? Davi nos traz uma lição grande, que a gente precisa aprender a sepultar tudo aquilo que a gente ainda não conseguiu realizar e que Deus disse já não para nós. Que Deus já nos mostrou a sua vontade para nós, a gente fica insistindo, persistindo, a gente fica sempre querendo, enquanto Deus já determinou que não. Gente, Davi sabia que mesmo Deus não realizando o seu pedido, ainda assim, ele poderia nele acreditar e confiar. O versículo 23 nos ensina que Davi disse assim: agora que a criança morreu, por que eu deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, aleluia, mas ela não voltará para mim, louvado seja o Senhor. Davi aqui está falando de uma teologia muito profunda. A teologia da morte, da ressurreição e da vida eterna em Cristo Jesus. O que Davi está querendo dizer é que, como diz a palavra do Senhor, do pó fui formado, e ao pó retornarei, e o Espírito volte a Deus. O que Davi estava querendo dizer era o seguinte: essa criança não tem mais nenhum poder para voltar, mas eu tenho o poder de um dia ir até ela. Davi sabia que com a sua comunhão e fidelidade com Deus, um dia poderia novamente se encontrar com esta criança. Este é o primeiro cenário, o cenário do pecado consumado por Davi. Um erro grande, uma falha difícil de se entender, de um homem que foi escolhido e chamado segundo o coração de Deus. Que venhamos refletir nesse cenário e estar também atentos e alertas, porque se um homem como esse, segundo o coração de Deus, é capaz de cometer esses pecados tão sérios, como o adultério, como um assassinato, como uma mentira em guardar um pecado oculto, eu e você também estamos sujeitos à mesma situação. Cuide desse cenário da sua vida. Se você tem cometido algo que você já sabe, que não é do agrado de Deus, chegue diante de Deus com sinceridade. Reconheça que você é um pecador, uma pecadora. Reconheça que você está distante de Deus. Se volte e se humilhe diante de Deus como Davi fez. E Deus vai segurar na tua mão. Deus vai te conceder o perdão. Deus vai te levantar novamente, porque Ele ainda tem muitas coisas para fazer na tua vida. Talvez você que está nos assistindo agora, neste momento, esteja sofrendo este cenário que o rei Davi sofreu, vivendo dia após dia pecados ocultos na sua vida. Talvez adultério, talvez pornografia,
Talvez algo que te faça omitir e mentir diante das pessoas. Mas hoje o Senhor, através dessa palavra, diz que tudo Deus está vendo. Deus conhece o meu pecado. Deus conhece o seu pecado. Deus sabe aquilo que nós temos feito no oculto e no escondido. Deus sabe o que nós temos realizado. E hoje Ele nos convida. Hoje o Senhor nos chama para chegarmos diante dEle como Davi chegou. Em oração, em clamor. Davi se cobriu de cinza, vestiu roupas de saco. Em jejum, em quebrantamento. Hoje é dia de nós chegarmos diante de Deus e dizer: Deus, eu te apresento aqui o meu pecado. Fazes com ele aquilo que te agrada. Talvez Deus faça com você como fez com Davi. Talvez Ele tenha que tirar algumas coisas da sua vida para que você consiga prosseguir adiante. Imagine um rei da magnitude de Davi. Toda vez que olhar para o seu filho, se lembrar que aquele filho era filho de um adultério. Deus está querendo perdoar você hoje nesse momento. Deus está querendo mudar a sua vida, a minha vida, a nossa história. Podemos chegar assim diante de Deus, porque Ele sempre tem e sabe o melhor para fazer. Mas aí vem o segundo cenário do caminho da restauração de Davi. O segundo cenário que nós encontramos é o cenário do arrependimento em forma da oração em busca da restauração. Davi vai fazer uma das orações mais lindas da Bíblia. Uma das orações mais sinceras da Bíblia. Uma das orações que eu e você, vez por outra, também devemos chegar diante de Deus e fazermos essa faxina espiritual na nossa alma, no nosso coração. Davi vai fazer essa oração no Salmo 51. E o Salmo 51 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. E o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve eu serei. Faze-me ouvir de novo o júbilo de alegria, e os ossos que me esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifício,
nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. O sacrifício que agrada a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradará do sacrifício sincero, das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos que serão oferecidos no teu altar. Este é o segundo cenário de Davi. No primeiro cenário, ele é exortado, repreendido pelo profeta do seu pecado. No primeiro cenário, Davi chega diante de Deus com sinceridade, com humildade, reconhecendo que é pecador, mas tentando ainda resolver algo do fruto do seu pecado, que era aquela criança. Mas Deus o ensina que a vontade dele é muito maior e melhor do que a nossa própria vontade. Aqui nesse Salmo 51, que é a oração de Davi, nós podemos aprender o caminho da restauração. E o caminho da restauração passa por uma vida de oração. Davi começa orando a Deus, pedindo perdão pelo seu pecado. Ou seja, Davi assume que é pecador. O versículo 1 do Salmo 51, Davi diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apagas as minhas transgressões. Percebam vocês, irmãos, que Davi aqui está pedindo a Deus misericórdia. Está pedindo a Deus a ação do seu amor. Davi aqui está pedindo compaixão a Deus, porque ele assume diante de Deus que verdadeiramente é um homem pecador. Davi, no versículo 2, diz assim: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me de todo o meu pecado. Aqui você vê Davi chegando diante de Deus e pedindo para ser limpo da sua culpa, do seu pecado. Davi está dizendo no versículo 2: Senhor, me purifica, tira essa sujeira que há em mim. É uma das coisas que o pecado sempre causa na vida daqueles que sofrem alguma queda. É que após o fato consumado, após o pecado ter sido consumado, você se sente a pessoa mais suja, mais imunda da face da terra. Parece que você traiu alguém de muita confiança. Você não consegue ter paz com você mesmo. Enquanto você não chega à presença de Deus e pede a Ele essa limpeza, essa purificação, parece que você não consegue sentir a presença, a alegria, o amor, o cuidado de Deus. Davi reconhece o seu pecado. No versículo 3 do Salmo 51, ele diz assim: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Deixa eu dizer uma coisa para você que está nos assistindo. Só tem uma forma de nós nos livrarmos de uma vez por todas do pecado que nos persegue. É assumindo este pecado. É levando esse pecado diante de Deus. É reconhecendo que verdadeiramente você é um pecador. Davi reconhece que aquele pecado é um pecado perseguidor. Que tipo de pecado tem permeado a sua vida? Que tipo de pecado tem perseguido a sua vida? Que tipo de pecado você não tem conseguido se libertar? O pecado faz com que o pecador se sinta distante de Deus, perseguido pela sua própria consciência. Como eu disse anteriormente, o ímpio comete tantas coisas esdrúxulas, coisas imagináveis, mas não tem peso nenhum na consciência.
Mas nós que somos filhos de Deus e que temos um Espírito que geme dentro de nós, temos um Espírito Santo que nos conhece por dentro, por fora, temos um Deus que sabe o ontem, o hoje e o amanhã. Nós não conseguimos viver em paz e feliz se ainda carregarmos pecados ocultos na nossa bagagem da caminhada da nossa vida. Davi assume o seu pecado e assume sem apresentar justificativas. No versículo 4 ele diz assim: contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a sentença, e tu tens razão de me condenar. Davi aqui não apresenta desculpa, tipo, Senhor, a mulher é bonita demais. Deus, ela deixou a janela aberta. Deus, eu estava num momento de fraqueza. Deus, eu estava disperso. Não, Davi não coloca nenhum subterfúgio. Davi, ele não apresenta nenhuma desculpa. Ele diz: Senhor, eu pequei, e eu sabia o que estava fazendo, e tu tens a sentença nas tuas mãos para me condenar. Esse versículo é recheado de muitas palavras interessantes. Pequei, reprovas, tem razão e pode me condenar. Davi reconhece que a causa do seu pecado era a sua própria natureza. E eu quero dizer para você que está em casa, que assim como eu, todos os dias nós lutamos para não pecar. João diz na sua carta: se alguém disser que não comete pecado, é mentiroso. Todos nós ainda estamos expostos a pecar nesta vida. Mas aquele que é filho de Deus, aquele que tem o seu coração em Deus, não consegue conviver com o pecado por muito tempo. Davi, ele reconhece que o problema do pecado não é o lado exterior da vida que ele vive. Não, Senhor, porque na sociedade todo mundo bebe, eu vou beber. Na sociedade todo mundo se droga, eu vou me drogar. Na sociedade hoje o sexo fora do casamento parece ser normal, então eu vou fazer. Esse negócio de adultério é coisa do passado, todo mundo está fazendo, e porque todo mundo está fazendo, eu também vou fazer. Não, Davi no versículo 5 diz assim: eu sei que eu sou pecador desde o dia que eu nasci. Perceba que Davi entende o que todo ser humano deveria entender. Que nós já nascemos com o pecado original em nossas vidas. O pecado de Adão e Eva. O pecado que, ao sermos concebidos, e Davi diz: olha, desde o dia que eu fui concebido pela minha mãe, desde a concepção, desde o nascimento, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, ninguém neste mundo nasce sem o pecado original. E quando a pessoa vai conhecendo mais o mundo e as coisas do mundo, a pessoa então vai tendo cada dia mais desejo de fazer o que é mal, o que é errado. Na verdade, ninguém precisou ensinar a mim e a você a fazer o que era mal. Ninguém nos ensinou a pecar, isso nós já nascemos sabendo. Nós precisamos aprender durante a vida a fazer o bem, a perdoar, a ser perdoado. Davi deseja tirar lições desse pecado cometido. No versículo 6, ele diz assim: sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensina a sabedoria. Que eu e você possamos a cada dia aprender com os nossos erros. Que nós venhamos tirar lição para a nossa própria vida. Mas aprender com a verdade. Não é necessário você viver pecando, para que você
aprenda a não pecar. Você pode até aprender com o exemplo dos outros. E por isso esse exemplo de Davi está aqui na sua palavra para ensinar a mim e a você que nós não precisamos pecar para aprendermos sobre o pecado. Davi, então, decide clamar a Deus por a restauração, mas ele começa pelo caminho da purificação. O versículo 7, ele diz assim: purifica-me com isopo, e ficarei puro, lava-me, e mais branco do que a neve eu serei. Irmãos, o que é esse isopo? Isopo é uma planta citada na Bíblia, que tem a associação dela à purificação. A primeira aparição dessa planta na Bíblia foi no ritual da Páscoa, quando os israelitas deveriam fazer um molho de isopo, misturar com sangue de cordeiro e passar nas ombreiras da sua casa, para que quando o anjo da morte viesse, eles vissem que ali tinha o sangue do cordeiro. Por instrução divina, o isopo era usado também na limpeza dos locais onde se realizavam os cultos de sacrifício em prol do perdão, do pecado e da gratidão a Deus. Quando Davi diz assim: Senhor, me purifica com isopo, Davi estava simbolicamente profetizando que aquele sangue que foi passado nas portas das casas dos judeus, e que o anjo da morte veio, e por ver aquele sangue de um cordeiro puro e imaculado, não atingiram aquele povo. Assim aconteceria depois, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo mal. Eu e você, crentes do Senhor, devemos ter a marca do sangue de Cristo na nossa vida. Sinal de purificação, sinal de perdão, sinal de santidade, sinal que temos alguém a quem nós pertencemos, que morreu inocentemente, injustamente por as nossas vidas. Davi continua rogando a Deus por restauração. O versículo 8, ele diz assim: faze-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Davi estava com ânsia da volta de sentir a alegria novamente do seu Senhor. O pecado o tinha esmagado e tinha tirado dele a alegria de viver. E hoje eu falo para você que está nos assistindo. Talvez você que está nos assistindo tenha perdido a alegria de viver, ou está perdendo essa alegria. Talvez um pecado esteja sendo ainda oculto na sua vida. Talvez tenha algo ainda que você não conseguiu se libertar. Talvez tenha algo que você ainda luta até hoje para tentar se livrar disso. Como disse o apóstolo Paulo, o bem que eu faço, eu não quero fazer, porque o mal que está em mim, às vezes me leva a querer praticar o mal. Mas eu digo para você que está perdendo a alegria de viver em Deus. Deus é um Deus restaurador. Quando o pecador, ele se rende nas mãos de Deus, o que Deus vai fazer é perdoar aquela pessoa pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Isaías capítulo 43, no versículo 25, o profeta diz assim em nome de Deus: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Hebreus capítulo 10, no versículo 17, diz assim: dos seus pecados e iniquidades eu não me lembrarei mais. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é momento de pedir perdão a Deus. Hoje é momento de você pedir que Deus retire a sua culpa, o seu pecado. E Davi vai mais adiante. Davi vai exatamente no foco do problema. Porque o foco de Davi não era as mulheres bonitas.
O foco de Davi não era o pecado que aparecia todo dia e toda hora para derrubá-lo. O foco de Davi era que Deus mudasse o seu coração. Irmãos, irmãs, o pecado, ele não começa de fora para dentro. O pecado sempre começa de dentro para fora. Começa num desejo pecaminoso. Começa num coração sujo. Começa num coração contaminado. Começa num prazer ilícito. E as coisas do mundo, às vezes, atraem as pessoas e os crentes, de maneira que os leva à queda. Por isso, Davi pede a resolução do problema. No versículo 10, é um dos versículos mais lindos da Bíblia. Davi diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável. Peça a Deus para mudar seu coração neste momento. Peça a Deus para mudar aquilo que ainda te permeia e te faz pecar. Davi sabia que o seu problema não eram os fatos ocorridos no seu exterior, mas sim no seu próprio ser. Ele precisava de renovação. Se o nosso coração não for renovado, nós voltaremos a fazer novamente tudo o que de errado já fizemos. Nós vamos saber o que é certo e continuarmos com o desejo de fazer aquilo que é errado. Há uma teoria do Freud que ele diz assim: o homem é produto do meio. O que ele quis dizer com isso? Depende de onde você nasceu, de onde você vive, de onde você convive, você vai ser exatamente aquilo que o seu meio lhe proporciona. Isso é mentira. Isso não é verdade. Porque quantas pessoas nasceram em meio ao crime e conseguiram sair, se libertar? Quantas pessoas nasceram em meio aos prostíbulos e hoje são cidadãos, cidadãs de bem, casados, com família? Eu gosto de dizer que o homem não é o produto do meio, mas o meio é o produto do homem. Davi, ele ora pela a volta da intimidade e comunhão que ele precisava com Deus. O versículo 11, ele diz assim: não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Davi estava com saudade de Deus. E você que está aí conosco, nos assistindo, você também tem sentido saudade de Deus? Você tem saudade daqueles momentos que você se quebrantava, que você orava, que você lia a Bíblia, que você ia à igreja, que você vivia uma vida em Deus, e a sua vida era diferente, era alegre? Davi está pedindo alegria e obediência. No versículo 2 ele diz assim: devolve-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com o espírito pronto para obedecer. O pecado oculto e não resolvido nos leva a perder a paz, a alegria, o sossego, a esperança, a fé, e nos faz nos sentir muito mal. Davi continua orando. Ele ora por restauração, para que ele possa ser um instrumento de Deus na vida das outras pessoas. Versículo 13 diz assim: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Versículo 15: ó Senhor, dá palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Louvado seja Deus. Um homem desse que chega diante de Deus, tem o seu pecado confrontado, abre o seu coração, se rende nas mãos de Deus, começa a experimentar da sua restauração. E por último, Davi reconhece na sua oração
que Deus prefere muito mais atitudes sinceras do que rituais e sacrifício. Quantas pessoas às vezes vêm para a casa do Senhor e quando saem daqui vão fazer o que é mal aos seus olhos. Quantas pessoas chegam na igreja, levantam suas mãos, ora, parece assim algo altamente espiritual, mas quando chega no secreto do seu quarto, faz aquilo que não agrada o Senhor. Quantos estão vivendo de rituais? Quantos estão vivendo de sacrifício? A Bíblia diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Deus não tem deleite em sacrifício, diz o versículo 16. Ele não se agrada de holocaustos. Senão, Davi disse, eu os traria. Davi tinha muitas coisas que ele poderia sacrificar a Deus. Por isso, nós estamos em meio a um tempo de jejum. E o jejum não deve ser um sacrifício, mas deve ser uma gratidão, uma dádiva que Deus tem dado na nossa vida. Não podemos encarar o jejum, a oração, a igreja, a leitura da palavra, a nossa vida devocional e espiritual, como se fosse algo sacrificioso. Não, é algo prazeroso. Orar é ter prazer em estar na presença de Deus. Por último, eu encerro com o texto de Romanos que diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes, pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu encerro dizendo, nos dois cenários vivenciados por Davi, nós percebemos a sua submissão e confiança totalmente depositada em Deus. Percebemos também a sua entrega total, a compreensão da vontade de Deus. Em ambos os cenários, nós aprendemos o quanto somos fracos, falíveis e frágeis diante do pecado. Mas Deus nos ajuda a resistir. E Deus também não resiste um coração quebrantado, um coração rendido a Ele. Esses dois cenários foi o que Davi vivenciou na sua vida pessoal. Mas eu encerro com um desafio hoje nesse vídeo. Que você analise como está o cenário da sua vida hoje. Que tipo de pecado tem lhe prendido? O que você tem ocultado diante de Deus? E o desafio é que você pode pegar tudo isso e apresentar a Deus como fez a Davi e clamar a Ele pela sua restauração. Um pecador rendido nas mãos de um Deus de restauração. Amém? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Se você deseja se reconciliar com Cristo, se você deseja entregar a sua vida a Cristo, se você deseja hoje se quebrantar diante de Cristo, nós vamos ter um louvor agora. E neste louvor, rasgue o seu coração. Peça a Deus para mudar tudo. Peça a Deus para lhe fazer novo. Peça a Deus para segurar na sua mão rumo ao caminho restaurador da sua palavra e da sua presença. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Ó Senhor, queremos ser regenerados por Ti todos os dias. Queremos ser cuidados por Ti.
viver uma vida nova, ter um coração novo, estar em comunhão com os nossos irmãos. Louvemos juntos. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Eu te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso com o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso com o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti,